Todos os números hoje indicam que há uma vitória da direita, desta alternativa à direita, e que houve uma outra direita que não conseguiu mostrar-se como alternativa. Eu vou procurar agora com humildade, com trabalho, com dedicação, se estes resultados se confirmarem, conseguir agregar a direita toda em Portugal e conseguir derrotar o socialismo, que no fundo, se isto se confirmar, é o que vamos ter a partir de amanhã, é uma luta entre os socialismos e os que não querem socialismo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há 2 anos foi o presidente que aqui esteve como convidado do Expresso da Manhã. O ano passado foi Gouveia e Melo, na altura metido em férias para pensar se queria ou não ser candidato presidencial, numa altura em que até era o favorito, e voltamos este ano com as presidenciais como pano de fundo, no dia em que as televisões realizam o único frente a frente da segunda volta. Olhando para as sondagens, percebemos como é feliz o título mais recente do podcast de Comissão Política: Seguro vai ganhar, mas Ventura já ganhou. O que vai o líder do Chega fazer com este resultado? Para respondermos a esta pergunta, mas também à necessidade de saber que direita é esta que sai das presidenciais, convidamos o Importa-se de Repetir, programa da SIC na quarta-feira à noite, a fundir-se com o Expresso da Manhã, e temos connosco a Ângela Silva, o Bernardo Ferrão, para uma conversa com Teresa Nogueira Pinto, a Ministra da Cultura do Governo Sombra do Chega, e que se junta a nós para ser comentadora da SIC e colunista do Expresso. Como tudo neste episódio especial é um 2 em 1, o som de abertura do podcast diário é também a declaração que queremos ver repetida como mote para a conversa. André Ventura, no princípio da noite eleitoral, com as sondagens à boca das urnas anteciparem que a segunda volta seria entre ele e António José Seguro, aproveitou para se lançar na conquista da liderança da direita. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim. Às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. A direita, ou o conjunto das direitas, tem no Parlamento uma ampla maioria, que serviu para aprovar, por exemplo, a lei da imigração e a lei da nacionalidade, mas ainda não se efetivou na escolha do provedor de justiça, na eleição de juízes para o Tribunal Constitucional ou para o Conselho de Estado, e mantém-se o não é não para uma solução governativa. A revisão constitucional, que tanto Chega como a Iniciativa Liberal desejavam, também não faz caminho por decisão de Luís Montenegro. Estas direitas são conciliáveis? Os novos partidos da direita podem continuar a crescer, roubando espaço à esquerda, ou aplica-se aqui a teoria dos jogos e o conceito da soma nula, em que o ganho de um participante é exatamente igual à perda de outro, resultando num total líquido de 0. André Ventura derrotou os candidatos da AD e da IEL e quer agregar as direitas, quer ser líder da direita. Esta segunda volta mostrará se o líder do Chega continua a queimar etapas e a diminuir a taxa de rejeição entre os eleitores da AD. Bem-vindos aos três. Teresa Nogueira Pinto, comece por si. Deixe-me, aliás, começar com uma pequenina provocação. Perante a avalanche de apoios de personalidades do centro-direita a António José Seguro, estará ele melhor colocado que André Ventura para agregar a direita? Olá, boa tarde e muito obrigada pelo convite. Não, mas acho que nós estamos a assistir a uma reconfiguração da direita e eu acho que, se calhar, respondendo à questão, acho que é interessante e também acho que os podcasts têm essa enorme vantagem. Nós podemos ir um bocadinho mais fundo. E respondendo à questão, eu acho que uma coisa muito interessante é nós fazermos um bocadinho um zoom out. Sairmos desta competição entre as... Isto também tem muito competições pessoais, das pequenas tricas partidárias, etc. E olharmos para o que está a passar um bocadinho por toda a Europa e nas Américas. E, portanto, perante isso é inegável. Uns gostarão, outros não gostarão, a política é assim, mas nós estamos a assistir a uma reconfiguração da direita. E eu acho que é preciso nós percebermos o porquê. E o porquê tem a ver com um erro, que foi um erro,
da chamada direita, de que a esquerda gosta, como nós agora dizemos, para provocar do lado da direita não adversativa, que foi o erro da despolitização. Ou seja, a direita deixou de falar de questões políticas que são as que nos dividem. Nós, naturalmente, aqui nesta sala, dividir-nos-emos sobre questões fundamentais. A direita decidiu não se meter nesses temas, deixando-os à esquerda. Portanto, nós tivemos uma despolitização à direita, uma hegemonia muito grande da esquerda no espaço público, e nós vemos isso neste momento, que não representa, se calhar, o eleitorado. Porque se dependesse da representação no espaço público, eu não posso queixar, porque estou aqui hoje com representação e agradeço muito, mas se dependesse da representação no espaço público, António José Seguro iria vencer com uma maioria digna das ANUPF ou do MPLA, para lá dos 90%, certo? O eleitorado é capaz de dizer uma coisa diferente. Portanto, houve aqui uma falha de representação. E essa falha tem que ser cobrada ao centro-direita que não representou a direita. E esta equidistância do centro-direita, dos partidos como o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, contribui para essa despolitização que está a falar? Ou que candidato é que favorece essa direita não ter uma participação ao nível dos partidos? Nós agora estamos divididos entre duas opções, não é? António José Seguro ou André Ventura, mas parece-me que aquilo que nós vimos nos partidos do chamado centro para a direita até agora foi exatamente o não pegar nas questões nas quais André Ventura pega, que pelos vistos, e eu também acho outra coisa, é um erro nós reduzirmos, e volto a dizer, há quem gosta, há quem não goste, mas acho que... Apesar de tudo, o governo da AD tem pegado em alguns desses temas. Tem. A grande questão tem pegado... Aliás, com o Chega. Com o Chega, tem exatamente. Tem sido criticado por causa disso. Exatamente, a grande questão é se pegou porque de repente percebeu que há 24% do eleitorado que acha que se calhar a imigração era uma questão relevante, ou até as questões culturais, que eu acho que é uma coisa que se fala pouco, mas também tem um grande peso aqui nesta diferenciação, ou se de repente decidiram pensar como é o eleitorado que os elege. Mas quando a Teresa diz que André Ventura beneficia de uma falta de comparência da direita que nós conhecíamos antes do Chega a aparecer, é o reconhecimento de que André Ventura não representa toda a direita. Por exemplo, quando vê Paulo Portas a apoiar António José Seguro, não teme que depois destas presidenciais a direita saia ainda mais dividida do que já está? Não, eu acho que a direita sairá contada. Contada? Contada. Também acho que há uma coisa muito engraçada, ou seja, nós podemos pensar que houve pessoas à direita que tiveram razão antes do tempo e que quando foi o tempo de ser importante falar dessas questões, esqueceram-se da sua importância. O que é que eu quero dizer com isto? É que isto também tem a ver, e não querendo só pôr as culpas na direita ou na esquerda, isto também tem a ver com um conjunto de temas que não eram relevantes há 20 anos, ou talvez nem há 15, mas que agora, quer nós queiramos, quer não, se tornaram relevantes. E não se tornaram relevantes porque é útil para André Ventura criar um personagem político e um partido com 24%. Basta nós sairmos da nossa bolha, vermos o que é a discussão e os temas e as questões que se passam em países como o Reino Unido, a França, mesmo Espanha, que é uma matriz diferente do Reino Unido, porque eu tenho sempre algum cuidado a comparar, não é? Mas mesmo em Espanha, nós vemos que estas questões são questões fundamentais e não se pode estar na política. Eu acho que isso é talvez o que mata mais a democracia, não é tanto nós divergirmos, apaixonada e democraticamente, é nós concordarmos todos e quem diverge ter medo de dizer que diverge. Se diz que as direitas, ou a direita vai estar contada nestas eleições, portanto a partir quando chegarmos a 8 de fevereiro, o que é que André Ventura poderá fazer com uma votação que lhe permita, por exemplo, ultrapassar os 32% que o Governo teve em legislativas há 9 meses? Assim, eu não tenho a ousadia de interpretar ou de antecipar aquilo que André Ventura poderá fazer, mas do ponto de se me pedirem uma análise política, parece-me que há um resultado a partir do qual os eleitores de direita, e eu não estou a reduzir isso ao Chega, porque eu acho, não reduzindo isso ao Chega, não é? Porque há muitos eleitores que se identificam no espaço do centro para a direita, que têm que tomar uma opção nestas eleições e que não são necessariamente eleitores do Chega. E eu parece-me que a partir de um certo resultado André Ventura e o espaço político que ele representa terá mais poder de ditar uma agenda, ou seja, nós veremos mais do que tem feito até agora, por exemplo na questão da imigração? Sim, porque agora nós neste momento o que vemos no fundo nós vemos ou não, se tiver em Belém um Presidente da República chamado António José Seguro e um líder do Partido Socialista que já diz que continua disponível
para negociar com o Governo e para construir e para dialogar, quer dizer, o Governo ganha uma outra margem de manobra e não fica obrigado a ter que negociar permanentemente com o Chega no Parlamento. Essa declaração é pública, diz Luís Carneiro, já hoje. E, portanto... certo, mas aquilo que aconteceu até agora pode não acontecer, porque as eleições não estão previstas para já, não é? E, portanto, André Ventura, de facto, pode sair reforçado com estas eleições, mas esse reforço pode não se traduzir, isto se o Governo conseguir levar a sua gestão até ao fim, não é? Certo, mas eu acho que isso só aumentará o capital político como alternativa. Sim, está bem, mas o capital político depois tem que se... Vejo muito isso, eu acho tem que se tornar concreto, tem que servir aos portugueses de alguma forma, não é? Claro, e servirá como oposição, é o primeiro partido da oposição. Mas a Teresa disse há dias que achava que André Ventura estava obrigado a sair-se com um score elevado destas presidenciais, a começar a caminhar para a apresentação de um programa alternativo pela positiva. Como é que isso se concretiza? Porque a ideia que dá, André Ventura deu uma entrevista esta semana em que aparentemente já começa a mudar um bocadinho a sua rota. Menos radical, diz que se for Presidente da República vai zelar pela estabilidade, diz que se for Presidente da República vai respeitar os interesses de Portugal junto dos Estados com quem tem que manter relações civilizadas, diz mesmo que é um homem do Estado. É um homem de Estado, provavelmente se aterrar em Angola já não vai chamar corrupto ao Presidente angolano. E vai receber o Presidente do Brasil. Mas simultaneamente, quando lhe começam a falar do movimento nazi que apareceu minado com figuras ligadas ao Chega, ele que salta para o Partido Socialista que acusa de pedofilia. Ou seja, dá a impressão que ele tenta alargar o seu espaço de manobra com um discurso mais moderado, mas simultaneamente tem medo de perder aquilo que foi a sua base inicial de apoio e que é um eleitorado que quer mesmo é vê-lo aos gritos na rua a dizer mal e se calhar não tanto a construir. Como é que se consegue conciliar estes dois lados da moeda? É muito difícil do ponto de vista político e do ponto de vista da comunicação política. Porque há indiscutivelmente, quer dizer, não vale a pena nós estarmos aqui a disfarçar, qualquer pessoa que acompanhe até o debate na teoria política e na ciência política, há indiscutivelmente aqui a fórmula populista. Isso é indiscutível. Como Meloni também tinha a fórmula populista, e Milei, etc., e por aí afora. E como muita esquerda, quer dizer, nós achamos que isto aqui foi a direita que inventou. Não sei se recordam do Pablo Iglesias de dedo em rista dizer a casta, a casta. Só que na altura o nosso centro-direita não se incomodava com o Pablo Iglesias. Mas o que aqui em relação a André Ventura, ele tem essa fórmula, e portanto é uma fórmula que antagoniza, que eu acho que representa, ele disse uma coisa muito interessante no discurso de encerramento de campanha da primeira volta, que foi... e eu devo dizer, eu aí pensei, estamos aqui a assistir talvez a uma mudança, que foi nós falhamos. Não é eles falharam, é nós falhamos. Ou seja, as conquistas, a transição para a democracia, tudo isso que é tão importante, merece que nós não partamos do pressuposto que está tudo bem. E quem vem dizer que não está tudo bem é André Ventura. Com uma fórmula que também é uma fórmula de dizer, no fundo, há aqui uma elite. E esta sucessão de apoios aflitos da maçonaria ao centro-direita, ou quer dizer, às tantas quase que reforça essa narrativa, não é? A ideia, há aqui uma elite que utiliza o poder mais para gerir interesses e esqueceram-se completamente dos anseios. Mas há aí, desculpe interrompê-la, há aí uma mudança de... André Ventura chegou ao dia das eleições na primeira volta, como ouvimos aqui, querendo dizer que isto era entre o espaço socialista e o espaço não socialista. Muda agora para as elites contra o povo? Não, era o que eu ia dizer, ou seja, é uma questão que é política e é de forma. Ou seja... eu não creio que a fórmula populista não será totalmente abandonada, porque ela própria também faz parte da essência daquilo que é a novidade e a disrupção. Mas depois o populismo informa-se politicamente. Há populismo à esquerda e há populismo à direita. E não será que André Ventura já perdeu demasiado tempo a cultivar essa costela mais populista que agora lhe pode dificultar a normalização da imagem e do discurso? Eu acho que não por uma razão, mas lá está, eu sou daquelas que acha que na política as convicções são o mais importante, porque eu acho que ele tem o monopólio da representação de um conjunto de convicções que passam muito ao lado no espaço público, mas que são muito importantes para o eleitor comum. Ou seja, não é tanta forma, eu acho
pode ser, lá está, há quem eu chamo de atrasados mentais, eu se calhar tenho muita consideração pelo eleitorado de André Ventura, eu acho que há ali uma dimensão que é uma dimensão de convicção, não é, eu gosto deste tipo porque ele vai rebentar com as elites e com o sistema, não é, ele diz que se calhar não deviam ensinar. Diz, não é? Isso é uma questão que já foi colocada de forma exaustiva a André Ventura. Não, nós já há vimos... aqui uma questão muito concreta. A presidência do Conselho de Ministros, por exemplo, para um Presidente da República. O que é que um Presidente como André Ventura, como é que ele encara isso? Presidir ao Conselho de Ministros? Acho que é preciso deve ser uma coisa por convite do Governo ou deve ser uma coisa que o Presidente se vai começando a impor? Eu não creio que haja esse risco de presidencialização e personalização do regime. E creio que André Ventura também não disse... não tem dito que é isso que vai fazer. Agora, eu acho que se calhar era mais interessante nós, para além dessas questões que são muito importantes e que já foram colocadas até à exaustão a André Ventura, nós pensarmos qual é o diagnóstico, ou seja, de que ponto partem estes dois candidatos. Por exemplo, daquilo que é a concepção do que é uma comunidade política, da questão, por exemplo, da identidade e da história de Portugal, uma série de temas que seria importante, não é? Se nós não soubermos quem é que nós somos, nós não sabemos para onde é que queremos ir. Eu acho que há aqui uma dimensão política que era necessária e que nunca foi perguntada a António José Seguro. Essa dimensão política passa muito pela representação externa. E isso também cabe ao Presidente. O André Ventura, nessa entrevista que falávamos há pouco, dizia: defini como meta defender a dignidade do país lá fora. Isto é o quê? É chegar a Angola e dizer que manda prender, ou chegar a Espanha e dizer que manda prender o Presidente do Governo espanhol, ou dizer que o Presidente angolano também deve ser preso. É isto, defender a dignidade do país? Eu percebo perfeitamente essa questão, já me fizeram várias vezes eu atrever-me a dizer, embora possa ter que responder pelo que vou dizer agora, que acho que se André Ventura for Presidente, não vai para Angola dizer a João Lourenço que ele deve ser preso. Ou não vai a Angola de todo? Vai a Angola, claro que vai a Angola, porque é diferente. Então há aqui uma... líder da oposição... Há pouco falava de convicções, então há aqui uma contradição, Fará o que fez o líder parlamentar. Mas atenção, as convicções, este é que é o grande erro, é que nós deixamos de acreditar que é possível ter convicções e desempenhar um papel na política. É possível eu ser um chefe de Estado e ter convicções, isso é que era desejável. Mas o que é ter convicções e ir para Angola, por exemplo? O que é que se faz com essas convicções? É, por exemplo, em relação ao tema das reparações, que é um tema absolutamente fundamental no sentido do que é que nós somos como país, como é que olhamos para a nossa história. E é um tema que está a ser discutido em França, etc. Foi o Presidente Macron que cá foi o nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Eu gostava de saber o que é que um chefe de Estado, até porque eu não acredito nessa excessiva presidencialização do regime, portanto são mais estes temas que me importam, o que é que ele acha em relação à questão das reparações. A Teresa fala sempre de André Ventura, põe-nos a acreditar que André Ventura pode ser diferente. É um perigo nesse aspecto. Mas o que eu lhe perguntava é se ele é um líder que ouve ou é uma pessoa muito fechada sobre si própria e que dificilmente ouve os outros. Os outros em termos de conselheiros políticos, de pessoas que lhe possam ajudar a valorizar a agenda e o percurso. Acho que é um líder que ouve, acho que é um líder que está muito atento, até pela sua própria biografia. As biografias não são irrelevantes. Estava a ver isso até por outras questões, mas comparando também, olhando para a biografia de Meloni e de Obama. As biografias dos líderes não são de todo irrelevantes e a biografia de André Ventura, como de alguns outros políticos portugueses, também conta ali uma história. Remete mais para Trump ou para Meloni? Em termos de biografia, muito mais para Meloni, porque André Ventura é... E talvez isso também lhe tenha... Talvez isso seja muito difícil para as nossas elites políticas também. André Ventura vem de Mãe Martins, de um subúrbio, de uma periferia, e isso marca-o muito. Portanto, isso talvez faça com que ele ouça menos uns e mais outros. Depois, eu acho que é um líder que tem uma enorme intuição. Os líderes têm muita intuição, depois às vezes na hora de decidir seguem mais a sua intuição do que a dos conselheiros que estão à sua volta. Perguntar-lhe se pode ser, mas o que é que acontece no dia a seguir se for eleito, alguém ser eleito por uns portugueses contra os outros. André Ventura tem dito que não quer ser o presidente de todos os portugueses. Eu acho que isso é uma questão absolutamente fundamental e é daquelas que eu acho que nós devíamos estar a debater, porque tem-se colocado, e é uma questão muito, muito interessante, tem-se colocado a questão da democracia liberal e da dimensão democrática e da dimensão liberal. E coloca-se bem, ou seja, André Ventura teve um discurso que é um discurso... disruptivo e mais do que disruptivo, que de certa forma, a questão dos portugueses de bem, etc. Okay?
Como é que eu hei de explicar? Há essa divisão. Mas o que é que nós vemos acontecer do lado de lá? Isso é uma coisa que me tem espantado muito e que além de ser pouco democrática, também é pouco liberal. Do lado de lá há um manicaísmo e uma moralização que não é apenas dos políticos, nem apenas uma ideia profundamente liberal que é todos têm que cumprir a lei. A maneira como foi formulada poderá não ter sido a mais feliz, mas no fundo a ideia aqui é todos têm que cumprir a lei. Que é uma ideia muito desta direita do Chega, que é a lei é igual para todos. Não há cá nem minorias, nem há algum nem partido que defenda coisa diferente? Ou há algum líder político que defenda coisa diferente? Não, mas há a ideia, ou seja, o insurgirmos com a ideia. Isto é uma coisa que tem vindo muito, por exemplo, por causa das políticas de ação afirmativa e da ideia de que determinadas minorias devem, no fundo, ter algumas vantagens para corrigir desigualdades estruturais. As pessoas não podem ficar muito espantadas quando ouvem isto, porque isto está a premiar a lei numa série de países, ok? Os acessos às universidades, sim, etc. Discriminação pela positiva. Discriminação positiva. Isso é muito pouco liberal. Ou então o liberalismo tem que ter uma conversa entre ele sobre como é que é. Somos todos iguais ou há condições herdadas, culpas coletivas que nos fazem uns ser penalizados e outros não? Mas não somos todos iguais, não é? Numa sociedade não somos todos iguais. Está bem, mas nós vamos fazer uma opção. É normal que a sociedade tome medidas para haver algumas compensações pela positiva. Claro que é certo, Bernardo, mas com que critérios? Com critérios de identidade, por exemplo? É um debate perfeitamente legítimo. Os critérios podem ser vários, não é? Mas as sociedades funcionam assim. Exatamente, mas nós podemos ir por um caminho que tem acontecido em alguns países, sobretudo como de matriz anglo-saxónica, que é, no fundo, ou seja, para corrigir desigualdades estruturais, e aqui as desigualdades estruturais ponho entre aspas porque é um tema discutido, a lei deixa de ser igual, não é? A lei trata uns de uma forma e outros de outra. Isto não é a abordagem liberal. Okay? Há um debate dentro do liberalismo sobre isto. Portanto, o que eu quero dizer é a ideia de que André Ventura vem maltratar o liberalismo, que vem maltratar a democracia, não é verdade, porque nós estamos a assistir a um momento profundamente democrático. Então porquê que as pessoas abala muitas nossas ideias? Então porquê que as pessoas têm tanto medo disso, que André Ventura vem maltratar a democracia? Eu não sei, nas pessoas na rua não vejo que tenham medo, eu acho que as pessoas têm medo. Se alguém diz que vai fazer desabar o sistema, é o quê? Mas a questão é, eu não sei... Como é que ele criou essa ideia à volta dele? A questão é, as pessoas que não escolhem André Ventura, é que nós assumimos que todos aqueles que não votam em André Ventura é porque entendem que ele representa uma ameaça existencial para a democracia. Eu teria sérias dúvidas nessa interpretação. Mas, Teresa, a Teresa acha que sim? Não, estou a ouvir. A Teresa é convictamente católica. André Ventura passa a vida a dizer que vai à missa. Aliás, no último dia de campanha, de manhã estava a dizer que ia à missa, ao almoço ia à missa, à tarde já tinha ido à missa e depois tinha saído da missa. Efetivamente. Pronto. A Teresa consegue digerir com facilidade a forma como ele quer criar divisões na sociedade com base em etnias, em diferenças religiosas, quer dizer, como é que isso é possível de ser digerido por um católico por exemplo, convicto? Um cordão sanitário à volta dos ciganos. Como é que isto se compactua com uma cultura cristã? Respondendo à questão, e à questão concretamente da cristã, acho que isso também nos remete para um debate importante, que é, há um enorme choque, ele utilizou, como a Meloni também utilizou em 2019, a trilogia Deus, Pátria e Família. E, meu Deus, Pátria e Família, o fascismo, que só demonstra uma enorme falta de cultura política, porque a origem não é fascista, é do Mazzini, que era um revolucionário, um democrata italiano. Entretanto pediu três Salazares também. Entretanto pediu três Salazares também, que é o truque da comunicação política. Eu acho que quem quer aprender comunicação política tem que olhar mais para o Chega e para a Iniciativa Liberal e menos para o PSD, em termos de eficácia, aqui já não estou a entrar em... mas isto para dizer, o Deus, Pátria e Família... é um manifesto político. Como é um manifesto político quando a Meloni vem e diz eu sou mulher, sou cristã, sou mãe, sou italiana. Okay? Portanto, há muita gente que pensa caramba, porque é que nós não podemos ter as nossas lealdades a uma matriz, até mesmo, quer dizer, a fé de cada um, a liberdade religiosa é uma coisa absolutamente indiscutível. Mas, por exemplo, eu gostava de saber se António José Segura acha bem que se removam os símbolos religiosos da Europa. É uma questão que está a ser discutida no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Okay? Mas, Teresa, eu estava a puxar para outra dimensão. É o instilar ódio, é o instilar divisão na sociedade portuguesa, independentemente de manifestos, de teorias políticas. Mas reparem, nós temos a ver... Ao nível do dia-a-dia, quer dizer, aqui, o papel que o Chega tem tido, eu digo isso porque, olha, até aqui há tempos escrevi uma coisa que é ir à bomba da gasolina
e assistir as pessoas a chamarem nomes umas às outras porque está um imigrante na fila e porque não fala português e porque o empregado da bomba de gasolina acha que ele tem que falar português e diz o Chega que vai pôr ordem nisto tudo. Um certo racismo. Foi só o da Ângela. Pode ter sido o André Ventura a desligar o microfone da Ângela. Não. Agora, o micro. Sim, mas a Teresa já percebeu. Já percebi perfeitamente e acho que nós aqui somos colocados perante um dilema e uma questão que é, isto resulta, ou seja, o que é que será, eu não acho que André Ventura incita ao ódio nem nada disso, porque se achasse não estaria aqui a afirmar-me publicamente como sua apoiante, portanto... Não, ok. Senti que a plateia não está totalmente de acordo. No dia em que eu tiver com uma plateia destas a não veiar-me, é porque realmente... Não, mas ninguém veiou. Já acha normal alguém que começa a dizer o Ferro Rodrigues, a pedofilia no PS, os ciganos, os que vivem dos subsídios, quer dizer, há muitos que vivem dos subsídios porque são pobres, ponto final. O Ferro Rodrigues não foi acusado nem condenado de nada, está sempre a trazer o Ferro Rodrigues. Por alguma ordem aqui no sistema, vamos ter que ir para o Sobe e Desce, portanto peço-lhe que responda às perguntas dos dois. Eu respondo muito rapidamente. Não me parece que André Ventura tenha criado nenhum tipo dessas tensões. Acho que o que aconteceu foi um conjunto de políticas muito irresponsáveis, assentes numa série de fantasias benignas, mas que depois que trazem elas próprias divisões e desafios à coesão social e desafios àquilo que são as bases de uma sociedade livre e democrática, e André Ventura é mais um sintoma do que a causa de tudo isso. Ou seja, ele explora. Temos mesmo que precisou de abanar para se fazer notar. A gestão do tempo é muito importante. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. A caminhar para o fim do episódio Tempo do Sobe e Desce, os meus convidados estão todos com um grande espírito positivo, não há desces, só há sobes. Bernardo Ferrão, estivemos a falar das direitas, mas até por isso e por alguma turbulência que se possa estar para chegar, queres dar nota positiva à disponibilidade do líder socialista? Já fizeste aqui uma referência. Era aquilo que estávamos a falar há pouco, quer dizer, olhando para o que se passa, com esta direita tão fragmentada, com o Coutinho Figueiredo à solta, com o André Ventura a ter capacidade de ter aqui um bom resultado e, portanto, a ganhar músculo face a Luís Montenegro e, portanto, há aqui uma questão de instabilidade que se pode colocar. Se pensarmos que António José Seguro pode ser eleito Presidente da República e não vai querer essa instabilidade, é importante o sinal que José Luís Carneiro dá esta semana, quando diz que, e fez um aviso interno ao Partido Socialista, nomeadamente àqueles que defendiam um certo posicionamento de Pedro Nuno Santos, que o PS continuará à procura de consensos com o Governo, as pessoas confiam em quem quer construir e não em quem quer destruir. E, portanto, acho que se o Governo conseguir perceber este desafio de José Luís Carneiro e abandonar aquilo, não digo abandonar por completo, mas não fazer aquilo que fez quase em exclusivo no último ano e meio, que foi só olhar para o Chega e fazer acordos com o Chega e começar a pensar que há um PS também, acho que isto pode ser importante e acho que é importante que José Luís Carneiro deixe este sinal nesta altura. Ângela Silva, o teu aplauso vai para o Parlamento, para o Presidente da República, quer dizer, para a lei do lobby que finalmente conhece a luz do dia. Finalmente, pronto, andamos nisto há anos, precisávamos de uma lei do lobby, havia um bocadinho o preconceito que horror, o lobby é assim uma coisa que se estava conspurcada mesmo antes de existir a lei. Finalmente conseguiu-se ter uma lei, acho que é importante, nós passamos a poder saber quem são os privados que representam os interesses de privados atuando junto do Estado. Isto é uma coisa que acontece a olhos vistos, por exemplo, nos corredores do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Em Portugal era visto ainda como uma coisa absolutamente dispensável. Provavelmente isso pode ter implicações, em algumas candidaturas políticas, em algumas campanhas eleitorais, mas acho que tudo o que seja ficar mais claro, embora não tenhamos ilusões sempre que há uma lei,
há alguém que começa rapidamente a arranjar uma fórmula para contornar a lei, portanto, para fazer com que a lei seja rapidamente ultrapassada, mas apesar de tudo passa a haver uma grelha que nos permite acompanhar de uma forma mais transparente tudo o que sejam interesses privados que possam tentar intermediar junto do Estado e favorecer exatamente esses interesses. Fechamos o Sobe e Desce com notícias que nos chegam do Médio Oriente. Teresa Nogueira Pinto quer homenagear os manifestantes do Irão. Sim, no sentido, temos assistido a uma subida em termos da mobilização que se vai multiplicando no tempo e no espaço, mas isso depois também há um nexo de mobilização-repressão, a repressão também tem aumentado, temos dezenas de milhares de mortos e é um momento muito delicado e acho que é importante lembrarmos isso, e uma violência que é muitas vezes pouco lembrada num Ocidente que romantizou a Revolução Iraniana, talvez demais. Entramos no Vai Dar Que Falar na mesma linha em que fechamos o Sobe e Desce, com notícias lá de fora. Ângela Silva, a atuação da Agência de Migração e Fronteiras nos Estados Unidos, que o mundo inteiro conhece por ICE, e o que isso tem feito mexer a política e socialmente dos Estados Unidos. Sim, portanto há uma revolta que tem alastrado nas ruas, isso é bom tu veres as pessoas aos milhares na rua contestarem a morte de pessoas absolutamente mal explicada e aliás alvo de deturpações por parte das explicações que foram dadas por essa polícia que defende a nova política migratória de Donald Trump. Ele hoje dá um sinal de alguma cedência, não é? Já estamos habituados a isso, aos avanços e recuos, porque percebe que corre o risco da revolta alastrada das ruas para o Congresso e de até lhe conseguirem congelar o orçamento e eventualmente paralisar-lhe o governo, mas não sabemos o que é que esse recuo significa. Agora eu acho que é importante que haja uma revolta nas ruas que possa começar a contagiar a ala democrata junto nos Estados Unidos, porque a forma como as coisas, aquilo que nós vemos ao dia-a-dia na televisão é absolutamente chocante e não pode continuar. Bernardo Ferrão, a Europa está a mexer-se, a aprender a manter-se unida e a tentar realinhar com as suas alianças comerciais. O que é que nos vai dar que falar? Olha, o que está a dar que falar e continuará a dar que falar, até por causa de tudo o que se está a passar nos Estados Unidos e da relação cada vez mais complicada que os Estados Unidos têm com a Europa, este acordo que foi assinado nos últimos dias, o acordo entre a União Europeia e a Índia, é sem dúvida um acordo histórico. Este acordo estava, no fundo, adiado desde 2007, há 18 anos que as negociações estavam bloqueadas, e surge também na sequência do acordo de Mercosur e, portanto, no fundo, o que concluímos é que uma Europa que se começa a mexer, não sei se a mexer o suficiente, mas pelo menos a tentar aqui alguma autonomia estratégica, a tentar sair um bocadinho da égide dos Estados Unidos e a apostar num crescimento juntamente com a Índia, sem dúvida um mercado muito importante. Juntam-se aqui o segundo e o quarto, a segunda e a quarta maiores economias do mundo, e portanto isto é importante, muito relevante e sem dúvida urgente face a uma administração norte-americana cada vez mais errática. Teresa Nogueira Pinto, vamos fechar consigo. Vão dar que falar duas mulheres candidatas autárquicas, uma em Londres pelo Partido Reform de Nigel Farage e em Paris pelo Reconquête de Éric Zemmour. Sim, acho que é interessante. Vamos ter em Paris já em 2026 a Sarah Knafo, acho que é assim que se diz, que é uma mulher, faz parte do partido da Reconquête, tem raízes... É eurodeputada, eurodeputada, tem raízes na Argélia e em Marrocos, familiares, e depois, só para 2028 em Londres, a Laila Cunningham, acho que é assim que se diz, também ela muçulmana de ascendência egípcia. Eu acho que isto são ótimas notícias para a direita, porque permite resistir às tentações identitárias. 2028, mas Londres é um centro do mundo, portanto a Câmara de Londres, e tem dado muito que falar neste aspecto, e acho muito interessante serem mulheres com estes backgrounds diversos, novas, e acho que vão dar que falar. E é a prova de que a Teresa aposta que a caminhada da direita é uma coisa que tem que ser à la longue, serena, mas persistente. Fechamos esta conversa de fusão entre a Expresso da Manhã e Importa-se de Repetir, que tem emissão amanhã à noite, depois das 22 na SIC Notícias, com António Lobo Xavier como convidado. Muito obrigado aos três. Obrigada. O Expresso da Manhã termina habitualmente sugerindo outros podcasts do Expresso ou da SIC. Começa a ser tradição neste festival tão recente, 3 anos e já tem tradições, a apresentar as novidades de cada ano. A mim calha-me sempre o brinde, ou seja, a boa novidade.
novidade, a grande novidade, e eu tenho de pôr um ar muito profissional para anunciar a próxima novidade. Minhas senhoras e meus senhores, o senhor televisão vai passar a ser também o senhor podcast. Júlio Isidro, julgo que está aí, eu peço-lhe para vir aqui falar um pouco comigo. Aí está ele. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Sente aqui 2 minutos, por favor, muito agradecido. Conte-nos lá o que é que vai fazer um podcast Geração 40, quando é que começa, que histórias, que convidados é que já tem? Só a última pergunta que eu não posso responder. Certo. Não sei quando é que começa. Eu vou dizer, é para o mês que vem. Sim, exatamente. Bem, aquilo que vos posso dizer é que tenho a maior alegria em cumprir de alguma maneira as palavras de Camões. Mudam-se os tempos, no meu caso, mudam-se os lugares. Tive 65 anos de colaborador eventual da RTP e agora serei, nos próximos 65 anos, colaborador eventual do podcast. Cá estaremos para ouvir. Exatamente. E também vos quero dizer que esta data para mim tem um significado muito especial, tanto mais que me fizeram esta oferta. Eu nem digo que seja um convite, é uma oferta para a minha sobrevivência, eu fazer este podcast Geração 40. Porque hoje mesmo é uma data muito importante para a Geração 40. Faz hoje 81 anos que foi liberto o campo de Auschwitz. E, portanto, hoje estamos a recordar o fim do Holocausto. E, portanto, eu creio que a minha geração viveu um bocadinho antes de 45, porque é a geração entre 40 e 49, e depois viveu os outros anos. Eu estou no meio. E, portanto, eu, ao longo de 30 entrevistas, por aquilo que me disseram que vou fazer, irei conversar com gente que nasceu antes da libertação de Auschwitz e, em princípio, do final da Segunda Guerra Mundial, e gente que viveu depois. É evidente que uns e outros terão pouca memória da guerra em si própria, mas é evidente que, ao nível de família, terão com certeza recordações que foram dadas pelos pais. Nós, que vivemos uma situação algo estranha, porque estávamos fora estando dentro, mas estávamos fora oficialmente e estávamos dentro oficiosamente, é evidente que também sentimos os efeitos colaterais da Segunda Guerra Mundial. Portanto, lembro-me de se falar em casa do racionamento, de se falar de limitações, do espectro do que viria aí a seguir, mas esta geração, que é a minha e que eu vou ter o prazer de conversar com eles. Não mais do que isso. Eu ia entrevistar... Uma conversa da geração. Apenas conversar. Vai ser, de alguma maneira, a última geração que viveu este período e que depois viveu tudo até à atualidade. É realmente muito bom, muito saboroso falar com pessoas que me possam contar histórias sobre a sua meninice. Algumas delas coincidem com a minha. Nós viemos de um tempo... Ainda ontem, entrevistando o Dr. Bagão Félix, foi o meu convidado de ontem, que já estão, portanto, no episódios que já estão gravados para ser ouvidos a partir de fevereiro. Se falava de uma coisa muito curiosa, vivermos um tempo de poupança. A poupança resultava do regime, resultava da pobreza em que nós vivíamos. Mas essa poupança, hoje em dia, com teoricamente mais meios que nós temos, mais coisas à nossa disposição, mais exigências, não era nada mal que nós puséssemos meias solas nos sapatos, protetores nos sapatos, que fôssemos capazes ainda de virar o colarinho da camisa. Penso que, pelo menos ao nível ecológico e ao nível de preservação da natureza, era muito bom. Ao nível de preservação da sociedade, melhor ainda. Portanto, estas são as conversas que iremos ter, que vão resultar da passagem dos anos 40, a grande euforia. É evidente que a grande euforia de que acabou a guerra, vem aí a liberdade, vem aí a democracia,
Os anos 50, depois aqui em Portugal, sempre na nossa apagada e vil tristeza, íamos portando todos muito bem, porque se não se portavam bem, sabiam bem onde é que ficava o aljube, e também, sobretudo, a liberdade de expressão. E, portanto, nós podemos falar, eu vou falar com gente que sabe e que viveu o tempo em que podia dizer algumas coisas, mas não podia dizer muitas que está a dizer agora. E que, de alguma maneira, penso eu, estimula o próprio podcast a ser ouvido por aqueles que hoje em dia, sendo muito mais jovens, pensam que já nasceram com tudo bem e com tudo bom, o que não é verdade, é evidente. Portanto, vamos passar também pelos anos 60, aquilo que, enfim, do meu ponto de vista, e porque corresponde de alguma maneira mesmo à minha juventude, nos anos 60, a maravilha que foi o que teve de mítico, o Maio de 68, que durou pouco, mas durou o suficiente para agitar. E também o Make Love Not War, nós pensarmos que havia grandes movimentos pacifistas, pensarmos em Woodstock 1969, pensarmos também no começo da Guerra Colonial e em frases que eu via nas paredes, havemos de chorar os mortos se os vivos os não merecerem. É realmente uma frase muito bonita, mas fez com que morressem 8.000 e tal soldados portugueses nas colónias. E, portanto, vai dar para conversar sobre todas essas coisas e também sobre a evolução técnica. Quer dizer, eu já sou tão velho mesmo, eu sou velho, não estou velho, mas sou velho, que é extraordinário. Quer dizer, eu trabalhava no Rádio Clube Português usando os telexes que eram insuportáveis em termos de barulho, porque a sala dos noticiários era para aí uma fração da sala que eu tenho visto quando vou agora fazer o podcast, onde estão dezenas de jornalistas. Nós fazíamos no Rádio Clube Português noticiários de 24 horas por dia, éramos 7. E, portanto, tínhamos ali os telexes com um barulho insuportável. E depois foi a maravilhosa descoberta do fax. E só depois é que surgiu, e realmente também uma maquineta que tinha sido inventada por um colega meu, o Manuel Bravo, que era um bricoleur, e conseguiu inventar uma maquineta onde nós podíamos gravar clandestinamente tudo o que se ouvia lá fora sobre Portugal. E algumas nós reproduzíamos, outras nem tanto. Portanto, quer dizer, todo esse exercício de memória digamos, do antes e depois da liberdade, na verdadeira da palavra. Eu aqui, ainda hoje escrevi isso, não quero morrer sem ver a cor da liberdade, estava a reproduzir, não sou eu, Jorge de Sena. E porquê é que eu estava a reproduzir isso? Porque hoje vivemos esse perigo. Vivemos esse perigo. Basta olhar para o mundo em geral, e naturalmente com os reflexos aqui também neste cantinho da Europa. Ora bem, tudo isso vai acontecer neste podcast, onde, obviamente, eu vou conversar, como conversei ontem com o Bagão Félix, que foi uma conversa maravilhosa, que começou a falarmos da sua infância em Ilhavo e acabou a debatermos os termos científicos, vulgares lineus, das plantas todas que ele conhece de cor. E, portanto, quer dizer... Muitas histórias para contar, não é? É muitas histórias para contar. Normalmente aquilo tem entre 47 e 48 minutos, e eu respeito integralmente o tempo que me é dado, até já me foi dito pela minha produtora. Se o Júlio quiser um bocadinho mais longe, vá e tal. Mas não, eu acho que estas conversas devem durar o tempo suficiente para queremos mais. Portanto, até agora foi a Maria João Avilés, e curiosamente, quando começámos a debater quem é que iria ao programa, a Joana Beleza ia ficando de espanto em espanto, porque assim, olha, podemos levar a Maria João Avilés. Está bem, ela estreou-se comigo no programa juvenil. Podíamos levar a Maria João Pires. É verdade, eu fui buscar a Maria João Pires a casa para ela tocar pela primeira vez no programa juvenil. Sim, é verdade. E por aí fora, quer dizer, o Bagão Félix não fui buscar ao programa juvenil, ele estava em ilha. Mas, de qualquer forma, penso que são, de alguma maneira, também reaproximações, onde há uma cumplicidade. Não haverá, provavelmente, a entrevista formal, e há uma coisa que não há com certeza, que é entalar o entrevistado, que é uma coisa que nós às vezes vemos e ouvimos. É mais uma conversa. E a esse propósito, somos cúmplices nisso. Então. Sabe porquê? E é aqui que eu vou terminar, porque não sou eu que sou o dono deste tempo. É só para dizer o seguinte, tive um episódio extraordinário com este senhor, porque as minhas entrevistas são, por natureza, entrevistas pacíficas. E é através da entrevista pacífica e
Há, por exemplo, um grande entrevistador, ou houve um grande entrevistador britânico que conseguiu fazer com que o general Moshe Dayan dissesse em determinada altura: eu gosto de fazer a guerra. E ele não lhe perguntou nada disso. Portanto, nós podemos perguntar algumas coisas provocando, de alguma maneira, a sinceridade, a espontaneidade e até a pequenina rasteira ao entrevistado. Mas tudo isto a propósito, nós tivemos um episódio muito curioso. Eu só faço entrevistas que é como eu vivo, é em paz. Neste momento em paz indignada, mas vivo em paz. Aquilo que nós tivemos foi o seguinte: nós fomos uma vez convidados para trabalharmos na Sport TV, falarmos de futebol. Sendo que o meu amigo é um portista. De sangue azul, pouco eu pacífico. diria, de sangue azul, não sei se é aristocrata, mas é de sangue azul. Ele tinha lá um parente lá eu sou um sportinguista modesto, moderado, um simpatizante que não se enerva o suficiente e tal. Sendo que ontem entrevistei um benfiquista, quer dizer, que disse que tem uma ligação o Rogão Félix, que é como eu, absolutamente obcecada com o Benfica. E ele é benfiquista. E nós fomos convidados porque a Sport TV teve uma ideia interessante. Vamos convidar pessoas conhecidas, personalidades de clubes diferentes para debaterem futebol. E assim aconteceu com outros, certamente outros do Benfica, outros clubes, nem me lembro quais eram as outras personalidades, e nós dois estivemos frente a frente. Foi um frente a frente tão pacífico, tão cúmplice, não era eu, tão bom, que nunca mais me convidaram. Só fizemos um. O que significa que realmente ainda estamos no tempo de que não há nada como nos arranharmos uns aos outros. Nisto não vai acontecer na Geração 40. Muito obrigado a todos. Muito obrigado nós. Júlio Isidro, a Geração 40, estreia marcada para fevereiro. Obrigado. Fiquem bem.